Eu quero, nessa noite, compartilhar a palavra de Deus com vocês. O que nós estamos fazendo aqui nessa noite para nós é uma novidade, uma coisa nova, algo que nunca nós fizemos aqui na nossa igreja e no ministério. A palavra que eu vou pregar aqui nessa noite, eu nunca preguei nenhuma vez, porque eu nunca recebi essa direção. Então nós temos que fazer aquilo que nós recebemos a direção de Deus. A mensagem que eu vou trazer aqui hoje será em um período, um tempo, em que houve o silêncio de Deus aqui nessa terra, que conhecemos que é o período intertestamentário, que é o período entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, o período em que Deus silenciou, o período em que Deus ele se calou e não houve profetas na terra por um período de 400 anos. Este é o período que nós vamos ministrar, porque neste período de tempo houve milagres, porque houve pessoas que se levantaram, porque houve pessoas que não dependeram de profetas para levantar-se. Mas eu quero declarar, em nome de Jesus Cristo, através dessa festa da Hanukkah, que nós vamos aqui nessa noite viver, que nós possamos entender e que nós possamos compreender tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco, através de uma festa, através de algo que nós lembramos que nós passamos. Todos nós comemoramos o aniversário do Senhor não? Aniversário do nosso nascimento, o dia que nós nascemos, nós comemoramos. Todos aqui comemoram o seu nascimento, o dia que você batizou. Sim ou não? O dia do seu nascimento, o dia que você nasceu, o dia que você desceu as águas do batismo. Nós perguntamos aqui, quase ninguém, a minoria lembra do dia que você batizou, o dia, a data, o ano em que você desceu as águas do batismo. Sim ou não? Todos lembram desse dia, a data, o dia e o ano. Tudo certinho, são os crentes mais novos, né? Foram 3 pessoas que levantaram as mãos. Pouco tempo de batismo, né? Quantos anos? 5 anos. 30 de abril de 2000. 13 anos de batismo. 13 anos. Lá atrás, quando eu nasci, ano passado, né? Tem mais pessoas falando de lembram. São poucas pessoas que lembram. Vocês comemoram esse dia? Fazem uma festa? Então comemoramos. Porque nós passamos batido muitas coisas da nossa vida que nós não valorizamos, que nós não damos valor. E essa festa da Hanukkah, ela chamou a atenção, porque este povo precisava dedicar, precisava lembrar dos acontecimentos que aconteceram na vida deles. Porque aquilo que foi declarado morte e destruição da vida deles
Aí você diz, pastor, você vai falar de algo que não está aceito na nossa Bíblia, nos 39 livros da nossa Bíblia, que no Antigo Testamento. Eu vou falar e vou provar para você na Bíblia que Jesus participou dessa festa, amém? Posso ouvir um glória a Deus? Eu vou fazer alguma coisa que o meu mestre, que o meu Deus, que o meu Jesus, ele não fez, jamais eu vou comemorar algo que Jesus não fez. Eu não poderia participar disso, mas quando sabe que eu defendo a palavra de Deus, eu não sou um teólogo, mas eu sou um defensor da Bíblia Sagrada, da palavra de Deus, e luto pela verdade, pela Bíblia. Às vezes pode falar, você tem informação teológica, eu não tenho, eu não sou teólogo, eu sou um defensor da Bíblia Sagrada, da palavra de Deus e da verdade, desses livros que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, para que nós possamos viver a verdade e sempre a verdade. E jamais nós podemos fazer alguma coisa que Jesus não fez, porque nós seguimos todos os passos de Jesus, se não, então nós precisamos seguir os seus passos, entender, se Jesus fez, então nós podemos fazer também, se não. Talvez muitos não entendam, talvez muitos não concordem, diga uma festa judaica. Nós não somos judeus, nós estamos querendo relembrar você uma mensagem que pode marcar a tua vida, a tua história aqui nessa noite. Que você pode sair aqui nessa festa de Hanukkah nessa noite com uma visão totalmente diferente da tua vida e entender que você é capaz de fazer alguma coisa para mudar a sua história. Amém? Abra sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 10, verso 22. Hanukkah significa a festa da dedicação, ou festa das luzes, ou também entendemos como festa da restauração. O templo foi restaurado. Eu não poderia iniciar esta mensagem sem falar do meu mestre, Jesus, que ele participou, senão eu queria deixar você preocupado. Falei do livro de Macabeus, não está na nossa vida. Falei do Talmud, história, muitas coisas que nós vivemos são tradição judaica. Às vezes você vê grandes pregadores pregando e você, uau, às vezes não está na Bíblia, e às vezes são fontes que não são legais. Nós precisamos tomar muito cuidado sobre isso. Consultar a Bíblia e ver se realmente ela nos inspira a trazer algumas palavras. Não podemos enganar as pessoas, devemos seguir os passos que Jesus ensinou. Evangelho de João, capítulo 10, verso 22. Quem encontrou, diga amém. Olha o que diz a Bíblia. Ela não está falando Hanukkah, mas ela está falando uma outra palavra. Sim, Hanukkah significa o que? Festa da dedicação, festa das luzes. E ela é comemorada no ano de Kislev, ou seja, aproximadamente no dia 25 aproximadamente. Então, os judeus comemoram, ou seja, o ano lunático, através da lua. Às vezes é novembro, às vezes é dezembro. Como cai essa data, então eles comemoram. Agora tem Kislev, com outras versões, ela diz que é o calendário judaico, que na nossa calendário está no mês de dezembro, é um mês muito frio. E Israel, nesse mês de dezembro, é inverno, é muito frio naquele lugar. Nós estamos no dia 27, quando voltamos para o Brasil, depois de uma semana começou a cair neve ali em Israel, Jerusalém, e não entrava ninguém saía do país, de tanta neve que caiu esse ano lá. Amém? Evangelho de João, capítulo 10, verso 22, diz assim: celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era o quê? Inverno, festa do quê? Dedicação. Em outras versões bíblicas tem uma outra versão, uma outra tradução, ou todas são dedicação. Se tem outra versão, alguém diga a minha tem. Não? Todas são dedicação. Verso 23. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Então Jesus estava na festa de dedicação, ou seja, na festa de Hanukkah, no tempo, no período de inverno. Jesus estava onde? Perto do templo, ali no templo. O templo era muito grande, aquele local, cabia milhares de pessoas ali do lado de fora do templo. Esse templo restaurado por Herodes, onde Jesus estava ali celebrando a festa da dedicação. Amém? Tudo bem? Posso ministrar agora? Sem problema? Agora vocês vão entender que eu não estou fazendo uma heresia, que eu não estou fazendo
sonho de Nabucodonosor. Ele tem um sonho de uma estátua, que é a cabeça de ouro, peito de prata, ventre, algumas partes da sua perna de bronze, né? De cobre, cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, né? O cobre e a perna de ferro, e os dedos dos pés, uma parte de ferro e outra parte em barro. Quando nós entendemos isso, Daniel está tendo uma revelação futura, uma revelação para o futuro. Nabucodonosor tem aquele sonho, mas não consegue entender e compreender. Isso está no capítulo 2 de Daniel. Então, cabeça de ouro são Babilônia, peito de prata são período de Medos e Persas, e são dois reis que se levantaram e destruíram a Babilônia. Ventre de bronze, alguma parte das pernas de bronze são o Império Grego, a Grécia, que se levantou com grande força, destruiu também Medos e Persas e reinou. E depois do período que veio, as duas pernas de ferro são Roma, que Roma também foi dividida em um período de tempo, o tempo de Constantino, de Constantinopla, que se tornou ali também o Império Romano, dividiu-se em duas partes e foi uma grande potência por muitos séculos. E depois dos dedos nós vamos entender que são isso uma visão também futura, que ainda não aconteceu. Até as pernas foi um acontecimento, uma revelação que Daniel teve e já aconteceu. Babilônia já passou, Medos e Persas já passaram, Grécia já passou, Roma também já foi o seu tempo. Mas os dedos dos pés, uma ligação entre ferro e barro, ou seja, os 10 serão 10 reis que se levantarão na Europa, e isso será para um tempo futuro, onde vai acontecer. E a visão que é dada, uma pedra que é lançada do céu e cai sobre os dedos, e diz que toda aquela estátua ela se desfez, do alto a baixo, caiu no pé e a estátua se desfez. E é isso Jesus que vai destruir todas essas ações que se levantarão contra Israel. E isso é uma visão escatológica para nós entendermos. Daniel capítulo 7, nós entendemos que agora Daniel ele tem um sonho, ele sonha com alguns animais. Nós entendemos que animais ele tem um fundamento, ele tem um símbolo, ele traz algo para nós quando nós entendemos e estudamos a palavra de Deus. Quando falamos sobre chifre, nós também entendemos. Quando falamos sobre água, nós vemos os símbolos, símbolo de chifre, reino. Quando vemos água, nós vemos povos e vemos nações. E esses animais que Daniel está tendo a visão no capítulo 7, ele está vendo esses animais saindo de uma água. Isso significa que ele está saindo de uma nação, saindo do meio de um povo. Amém? Vocês estão entendendo? Estão entendendo já que eu quero falar, para que você entenda a palavra de Deus. Então Daniel tem essa visão também de um leão com asas de águia, que era rápido, que era a Babilônia, que venceu, que derrotou muitos reinos, como Lídias, como Egito, e ali se tornou uma potência mundial e que também destruiu o templo de Jerusalém no ano de 586 a.C. A Babilônia foi uma potência mundial e ela se tornou essa grande potência, que era a cabeça de ouro. A visão de Daniel agora no leão, com massas de águia, sendo rápida e derrotando os seus inimigos e os seus adversários. Daniel também tem uma visão de ver o segundo animal, ele saindo também dessa água. Significa que está saindo de povos, no meio de povos de nações. Isso são reinos, isso são forças, isso são exércitos fortes. E Daniel ele vê ali um urso com 3 costelas na boca, e vê este urso também que ele prendia, porque isso foi dividido por reino, ou seja, o império Medos e Persas. Os persas permaneceram mais acima de Medos e permaneceu mais tempo com o reino. Então essas 3 costelas na boca também são do tempo que eles venceram Babilônia e Egito. Então nessa uma visão dos acontecimentos, isso já aconteceu. Já passou esse período, período da Babilônia, período de Medos e Persas. Na visão que Daniel também teve daqueles animais. Terceiro animal que Daniel, ele tem uma visão também, entende, compreende. Essa visão que ele está tendo é de um leopardo que tinha 4 asas, incluindo 4 asas e 4 cabeças. Esse leopardo que se levantava e vinha com muita força, com asas, porque isso significa
escrevem sobre o seu trabalho, ou seja, o teu TCC, trabalho de conclusão de curso, né? Quando se forma, quando é formado, é um curso histórico. Muitas vezes eles escrevem sobre Alexandre o Grande, porque foi um homem que revolucionou muitas pessoas, que trouxe uma sabedoria, uma filosofia, uma cultura que para nós não serve. Amém? E nesse período de tempo se levanta, dividido então esses 4 reinos, são divididos ali por os mais potentes, Macedônia, Síria, Egito e alguma parte da Ásia Menor. São divididos por homens, por generais que eram de Alexandre, lutam por poder. E no período de 215, aproximadamente a 164 a.C., se levanta um homem que era ali, ele dominava o império da Síria. Um homem chamado Antíoco, ou seja, Quarto, o Epifânio, onde ele se levanta neste período de tempo para dominar, para tomar posse de todos os lugares, nações, povos. Esse era o desejo do coração dele. Antíoco Epifânio, ele se levanta neste período de tempo. Em uma das suas guerras e batalhas, ele teve um projeto de entrar em Jerusalém, destruir o povo judeu, tomar conta daquela cidade. E neste período, aproximadamente de 168 a.C., Antíoco IV, o Epifânio, ele invade Jerusalém, ele invade aquela região, ele começa a dominar, ele começa a destruir aquele povo, ele começa a pressionar aquele povo, ele começa a tentar trazer a tua cultura grega na vida daquele povo, porque isso era a visão do Antíoco Epifânio, era trazer e formar uma cultura grega, uma só língua, um só pensamento, a adoração aos seus deuses, a cultura que eles aprenderam, que eles achavam que era o melhor do mundo, era um povo próximo, um povo que, onde chegava, conquistava. Então, nesse período de tempo, ele se levanta e invade Jerusalém, destrói o povo e começa a pressionar o povo judeu, para que o povo judeu ele largasse a sua Torá, onde ele encontrasse uma Torá. Este homem mandava queimar. Torá são as leis de Deus que o judeu usa, são os 5 livros considerados a nós o Pentateuco. Todas as leis então foram queimadas por Antíoco Epifânio, onde ele destruiu as leis, onde ele proibiu a circuncisão do povo judeu. Se uma mãe ela fosse até o templo circuncidar os seus filhos, até mesmo nas escondidas, ela morria, seu filho morria. Aquele povo passou a passar por grandes dificuldades e lutas. Eles foram proibidos de festejar, de ter festas, ou seja, a festa do Passagem, da Páscoa, do Sucote, que é a festa dos Tabernáculos, Pentecoste. Todas as festas foram proibidas, as 3 importantes que eles festejavam: festa da Páscoa, festa dos Tabernáculos, festa de Pentecoste. Outras festas que marcaram também a história do povo judeu, como a festa do Purim, que nós conhecemos no livro de Esther. Então o povo começou a ser pressionado, o povo começou a viver momentos difíceis. Eles teriam que aceitar aquela visão daquela cultura grega que eles estavam implantando ali naquele lugar. Aqueles que não aceitavam morriam. Historiadores dizem que muitos judeus se corromperam. Sabe quais foram os judeus que corromperam? Foram os judeus ricos. Amém? Há muitas pessoas que dizem que tem só judeu rico, não tem judeu pobre. Uma mentira, uma hipocrisia quem fala isso. Sempre existiu judeus ricos e judeus pobres. Os judeus mais ricos da época, eles se corromperam. Eles aceitavam a cultura grega. Eles deixaram de ler a sua Torá. Eles deixaram de praticar a sua lei. Eles deixaram de fazer a circuncisão dos seus filhos. Eles deixaram de praticar o Shabat, que é o sábado. Eles pararam de realizar as suas festas do Shabat, onde na sexta-feira ao pôr do sol eles são felizes, alegres, dançam, cantam. Já não existia isso mais em Jerusalém. Existia morte, existia destruição aqui naquele lugar. E de repente, ele pede para que profanasse também o templo, aonde não existisse mais sacrifícios a Deus, aonde Antíoco Epifânio ele pede para que construísse no templo de Deus um altar para Zeus. Amém? Alguém já ouviu falar desse Deus aí, dos Zeus? Conhece, né? Antíoco Epifânio pediu para que construísse uma estátua e colocasse
bíblico aqui, porque tudo que a palavra do Senhor diz, ela tem um cumprimento. Daniel capítulo 9, eu já volto para nós encerrarmos, tá? Daniel capítulo 9, verso 31. Quantos estão entendendo a palavra antigamente? Se você não entender, você vai sair daqui vazio. Se você não entender a palavra, você vai sair daqui e falar: não entendi nada do que o pastor pregou. Deus quer falar conosco e trazer revelações profundas ao nosso coração. Daniel capítulo 11, verso 31, olha o que diz aqui. Deles saíram forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Este texto de Daniel se cumpriu neste período de tempo, onde eu digo que foi profanou o templo do Senhor, aonde foi proibida a adoração naquele lugar, aonde foi proibido o sacrifício. Mas sabe o que acontece nesse período de tempo? Deus levanta alguém, uma visão que não aceita certas situações. Deus levanta um grupo de pessoas pequeno que não aceite visões erradas, que não aceite culturas erradas, para que venha profanar a nossa adoração, para que venha trazer sujeira à nossa adoração, para que venha impedir o povo de adorar um Deus verdadeiro. Isso aconteceu. Naquele período de tempo se levanta uma família sacerdotal, chamada o pai como Matatias, e os seus filhos também se levantam junto com ele, como João, como Eliezer, como Jonas, como também Yehuda, que é Judas Macabeus, que é dono de grandes líderes depois da morte do seu pai. Se levanta essa família sacerdotal no sul de Jerusalém, para lutar. É levantado ali naquele período de tempo um pequeno grupo de pessoas que não aceitaram a profanação, que não aceitaram a cultura judaica, que não aceitaram o que estava acontecendo no meio do teu povo. Eles não aceitaram isso. Quando nós não aceitamos, o que nós temos que fazer? Nos levantar. Quando nós não aceitamos alguma coisa que está acontecendo de errado contra as nossas vidas, contra a nossa adoração, contra a palavra de Deus, nós precisamos nos levantar. Não podemos ficar parados aceitando situações, aceitando visões erradas que vêm na nossa vida para tirar nós da vontade de Deus. Esses homens se levantam com um pequeno grupo de pessoas. Eles se levantam para guerrear, eles se levantam para lutar. Eram judeus camponeses, não eram homens de guerra, mas eram homens que não aceitaram toda a profanação que estava existindo no templo. Eram homens que não aceitaram, ou seja, roubando as suas leis, roubando o seu costume, proibindo eles de servir ao seu Deus. Eles não aceitaram, eles não se dobraram diante de Deus. Eles não se dobraram, eles não sacrificaram porcos ali no templo, porque eles se levantaram para guerrear, para trazer a verdade. Não importava para eles se iam morrer ou ia permanecer, mas eles sabiam de uma coisa: se nós morrermos, nós vamos morrer honrando o nome do nosso Deus. Mas nós não podemos aceitar essa situação que estamos vivendo. Enquanto muitos se corrompem, e quem se corrompe é a maioria, mas existe uma minoria que Deus levanta para que essas pessoas não aceitem situações adversas na sua vida. Esses homens se levantam, algumas pessoas dizem: nós estamos juntos. De repente eles fogem como ao deserto, como Matatias, como um homem, sacrificando um porco ali diante do altar. Ele vai lá e não aceita aquela situação. Ele vai e mata aquele homem, destrói, quebra aquele altar, aquela abominação diante dos olhos do Senhor. Eu digo que essa é a igreja verdadeira, a igreja que não aceita a profanação, a igreja que não aceita a abominação, uma igreja que se levanta para ir de encontro com o seu adversário e destruir ele. Amém? Nós não podemos viver guerreando entre nós. A igreja não pode viver guerreando entre ela, igual o inimigo está aí, solto, fazendo tantas coisas, fazendo tanta cultura dentro das nossas igrejas que nós temos aceitado. E quando fazemos uma festa de rampa, alguém se levanta, alguém vai em contra, alguém diz: o pastor está fazendo outro, o pastor está dizendo que é judeu. Quantas pessoas se levantam dessa forma, mas quando fazemos uma festa dentro da nossa igreja, ou seja, a festa junina, a pessoa vem, põe chapéu, pinta a cara, e às vezes nem sabe de onde vem isso. Amém, amém?
amados? Quando se vestimos de Papai Noel dentro da igreja e presenteamos as crianças, todo mundo acha que nós somos bons, que nós somos legal, que é isso que nós temos que fazer, que nós temos que trazer as crianças perto de nós. Amém? Quando nós fazemos o que o mundo faz, as pessoas gostam de nós, as pessoas aceitam como nós somos. Mas quando nós começamos a fazer coisas diferentes e trazendo revelações de Deus diferentes sobre essa terra, nós somos rejeitados por muito. E às vezes somos rejeitados pelos nossos filhos ministeriais dentro da igreja, que não aceita, que olha certas situações e diz: ah, pastor está ficando doido, a vela branca, a vela azul, é macumba, que não é, querido. Isso aqui é um símbolo do que o povo fez. Você toma a ceia para quê? O que Jesus fez? Jesus naquele dia partiu o pão e disse: esse é o meu corpo que é partido por vós. Jesus pegou o cálice e disse: esse é o sangue da nova aliança. Aquele que não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, esse não tem parte comigo. O que nós fazemos aqui, querido? É um símbolo daquilo que Jesus é. E Jesus é a luz. Jesus é a nossa restauração. Jesus comemorou a festa de Hanukkah e nós estamos comemorando aqui nessa noite porque nós acreditamos que Jesus é a luz do mundo. Quantas pessoas se levantam quando não entendem a visão que Deus tem tirado? Mas quando nós fazemos algo que a cultura, todo mundo vem, porque a maior cultura nossa, ela vem de Roma e vem da Grécia. Amém? Quando nós implantamos o Natal na nossa igreja, ou colocamos o Papai Noel, todo mundo gosta, porque está agradando criança, está tirando criança de rua, está dando brinquedo. Mas quando nós fazemos isso aqui, a música não entende. Precisa se converter. Se você entrou aqui nessa noite e não está entendendo, eu digo: se converta dos seus maus caminhos, entrega a tua vida ao Senhor. Entenda o que Ele quer fazer na sua vida. Não podemos aceitar a profanação. Os nossos tempos têm sido profanados. A nossa adoração tem sido impedida dentro das nossas igrejas pela cultura do mundo lá fora que tem vindo, nós temos aceitado. A filosofia de Aristóteles, Sócrates, Platão e tantos outros filósofos. Às vezes nós procuramos seguir as filosofias que vêm da Grécia, e acabamos impedindo a nossa adoração a Deus aqui neste lugar. Mas há um tempo em que Deus está levantando pessoas para aceitar filosofias que vêm de fora, mas alguém que aceite o poder de Deus, a palavra de Deus, e que lute pela verdade. É este tempo que nós precisamos viver. Matatias se levanta, guerreira, algumas pessoas fogem para o deserto, e havia muitas pessoas religiosas, judeus, que não lutavam, não faziam nada no sábado. E às vezes as pessoas aproveitavam aquela situação e no sábado ia lá e eles não faziam nada, não guerreavam, e matavam todos. Mas Matatias se levantou um dia e morreu. E se levantou o seu filho, Yehuda, ou seja, Judas, o Macabeu. Os Macabeus significa martelo, ou seja, Judas, aquele que batia, aquele que ia em frente, aquele que não desistia. E começa a criar, a formar um exército para lutar com poucas pessoas, com mínimas pessoas na sua mão. E começou a guerrear, começou a lutar. Sabe o que aconteceu? Ele começou a vencer os seus adversários. E quando ele vencia, os seus adversários se reuniam mais forte para vir e destruir a vida dele, para destruir Jerusalém, para acabar com todo o povo judeu. Mas esse tempo Deus estava dando estratégias de guerra, e aquele povo se levantava e vencia todas as guerras, vencia todas as batalhas. Sabe por quê? Alguém se levantou e não aceitou aquela situação. Deus está dizendo para nós aqui nessa noite: a igreja precisa se levantar neste período de tempo, e não pode aceitar certas situações que estão acontecendo no nosso meio. Depois de ter sido tudo, alguns historiadores dizem que ficou 2 anos sem adoração no templo, mas depois de ter vencido, retornado a Jerusalém, a primeira coisa que eles fizeram foi limpar o templo, tirar toda a sujeira. Amém, amados? Toda limpeza tem um fim um dia, sim ou não? Então vira para o teu irmão, diga: a partir de hoje, o Espírito Santo começa a limpar este templo que é você.
Neste período de tempo, então, eles começam a consultar alguma coisa, uma bagunça no templo. Todos os utensílios estão no devido lugar, a menorá está ali no seu devido lugar. E para voltar à adoração, precisava de iluminação. Amém? Repita após mim, para ter adoração, precisa de iluminação. Então eles precisavam, para iluminar e acender aquela menorá, eles precisavam de um azeite puro. E no tempo que foi invadido por Antíoco Epifânio, então, houve uma destruição total. Havia muitos frascos de azeite puro. E neste período de tempo, então, eles limpam e encontram um frasco de azeite puro, consagrado, ou seja, ali certificado pelo sacerdote. E aí, eles precisavam tomar alguma decisão na sua vida. Eles encontraram um frasco, e aquele frasco dava para um dia de adoração a Deus. Amém? Havia outros frascos ali, havia azeite, até estava cheio os frascos de azeite, mas ele tinha sido cumprido o seu lado. Para um judeu, o sacerdote, ele não poderia colocar um azeite na menorá com o azeite com o lacre rompido. Aí eles precisavam tomar uma decisão para voltar à adoração. E eu quero perguntar a você nessa noite: o que você vai fazer para voltar à adoração a Deus também? Se você tem alguma coisa aqui nessa noite para acender esta lâmpada, para trazer a iluminação e voltar à adoração a Deus. A primeira opção, eles poderiam mandar fazer este azeite. E este azeite era feito na Galileia e demorava 7 dias para prensar, tirar a azeitona, prensar, encher esses frascos, lacrar e ser revisado por um sumo sacerdote. Nós vemos aí esse texto bíblico em Êxodo, no capítulo, deixa eu confirmar aqui, 27, versos 20 e 21. Tinha que ser com azeite puro. Eles tinham essa opção. Nós temos um frasco, nós temos uma noite para adorar a Deus. Nós podemos tomar algumas atitudes na nossa vida. Esperamos estar tudo pronto, limpo, purificado o tempo. Nós esperamos 7 dias e voltamos à adoração a Deus. Era o tempo que levava para se fazer o azeite na Galileia e vir até Jerusalém, certificado por um sumo sacerdote e lacrado por ele e pronto para acender ali a luz do templo. Segunda opção: adoravam a Deus naquela noite com aquele frasco de azeite que tinha, e no segundo dia poderiam usar os frascos que foram danificados, onde os lacres foram rompidos, e davam uma adoração qualquer a Deus. A primeira noite daria o melhor, as demais noites usariam o azeite que foram ali danificados, os frascos foram ali danificados, os seus lacres estavam totalmente danificados, ou seja, daremos uma adoração qualquer ao Senhor no segundo, terceiro, quarto, quinto, até chegar o azeite puro. Amém? Quantos estão entendendo? Diga bem. Amém. Diga para o irmão, diga o que você vai fazer diante de uma situação dessa. Terceira opção, queridos: usar o que tem na mão. E adoramos a Deus hoje, e depois nós esperamos, mas vamos dar o nosso melhor a Deus hoje, porque nós temos alguma coisa para dar. Qual seria a decisão que você tomaria na sua vida? Você esperaria mais 7 dias para vir o azeite puro e você voltar a adorar a Deus depois de um período de tempo? Usaria somente a primeira noite, adoraria a Deus naquela noite, iluminava o templo, no segundo dia colocaria qualquer tipo de azeite somente para acender aquelas lâmpadas? Isso significa que você está dando qualquer coisa para Deus. Terceira opção: ou você pegaria o que você tinha na mão, adorava a Deus naquela noite, dava o seu melhor a Deus naquela noite, e depois esperava os 7 dias acontecesse o que for. Qual seria a sua opção? Do irmão de Deus? Qual seria a sua opção?
corretas seria: vamos dar hoje nosso melhor a Deus, porque nós precisamos voltar a ter dedicação do tempo dele. Porque o tempo foi purificado e nós precisamos dedicar esse dia especial a Deus. Está aqui o azeite, vamos acender essa luz e vamos adorar a Deus essa noite. Amanhã pertence a Deus, mas eu quero adorar o que eu tenho, e o que eu tenho é melhor. É agora. Mais forte. Eu sinto a presença de Deus naquele lugar. Estou pregando sobre o período intertestamental, mas eu sinto Deus naquele lugar. Estou falando de algo que eu nunca preguei, como talvez você nunca ouviu, mas Deus está aqui neste lugar. Ele quer a nossa oração. Ele quer que você adore. Ele quer que você termine esse ano de 2013 pegando este frasco de azeite que ainda está dentro de você e entregue a Ele, e que você ilumine e traga adoração a Deus hoje. É isso que nós precisamos. É isso que a igreja precisa: pegar o seu melhor e não perder mais tempo, não ficar esperando. É hoje que Deus quer a tua adoração. Eles adoram a Deus aquela noite. Outro dia, dá 10 horas da manhã, eles olham para melhorar o candelabro alto, 2 metros de altura. Alguém crente que viu uma foto que está no Facebook, ele deve estar do lado de uma menorá, aquela menorá de 2 metros de altura, ela está pronta para ser colocada ali no templo, para ser acesa um dia. Ela está lá apagada, sabe por quê? Porque os judeus ainda não enxergaram Jesus. Mas você pode acender, porque você é a chama viva de Deus aqui nessa terra. E para ser acesa precisa de azeite. E Ele vai te acender, você nessa noite, para iluminar esse mundo. 10 horas da manhã, já era para ter acabado, apagado o fogo. Aí os sacerdotes podem ver o fogo está ali, a menorá está acesa, a iluminação está ali. Chega a noite, o primeiro dia, está ali entrando no segundo dia, está acesa a menorá. A iluminação está ali no templo, porque eles deram o melhor. Eles não estavam preocupados com o que eles queriam, não queriam esperar mais. A igreja não pode esperar mais. O irmão pega na mão dele e diz: nós não podemos esperar mais. Nós precisamos nos levantar e acender e iluminar esse mundo. Terceiro dia, a menorá está acesa, a luz do templo está acesa, a adoração está naquele lugar, o povo está alegre, o povo está feliz, o povo canta, o sacerdote ele vê a luz acesa. Quarto dia, está acesa, o azeite não acaba. Quinto dia, o azeite ainda está ali, a luz continua acesa. Sexto dia, a luz ainda está ali, e onde tem luz tem adoração, o povo está feliz, o povo está vivendo um milagre, porque eles decidiram dar o melhor a Deus. Você quer viver um 2014 abençoado? Deus, o melhor a Deus agora, hoje, neste lugar. Que restaure um restinho que não foi profanado na sua vida, um restinho ainda que existe um lacre, onde você vê que existe alguma coisa dentro de mim que é pura, que é verdadeira, e eu quero estar aquilo que é puro, aquilo que é verdadeiro na minha vida. Aleluia. Sétimo dia, aí a menorá começa a querer se apagar, as chamas começam a ficar fracas. Mas sabe o que acontece? O azeite tudo estava vindo, estava chegando em Jerusalém, estava chegando no templo. Os sacerdotes estavam ali chegando com o azeite puro, lacrado, santificado por eles, e dizendo: este é o azeite que pode ser. Eles não tinham celular para ligar e dizer: continua aí, não se preocupa não, porque o fogo aqui não apaga. Não! O sumo sacerdote estava na Galileia, morrendo ali, acompanhando a oliva sendo moída, vendo o azeite puro descendo, vendo os lacres sendo lacrados. Quando o azeite acaba e está apagando o fogo, chega o azeite
e a menorá continua acesa, porque veio de longe, veio o verdadeiro azeite puro que Deus pediu um dia a Moisés. Aquilo que Deus pediu no passado não pode ser corrompido na nossa vida. Aquilo que Deus pediu a você lá atrás, Ele quer que você continue da mesma maneira, da mesma forma, mas Ele quer que você use esse restinho de azeite que está na tua vida para trazer a iluminação, porque só assim Deus vai fazer um milagre na tua vida. Enquanto você não tomar uma atitude, uma decisão, enquanto você ficar parado esperando alguém chegar até você dizer: isso aqui tem que usar, nunca você vai sair do lugar. Milagre acontece. A luz não se apaga. Eu quero profetizar que a tua luz não vai se apagar. Meu Deus, você pode ajudar. Eu vou tentar concluir. Menorá de 9 braços. Uma delas só maior. Uma delas está aqui, que ela é diferenciada de todas as demais. E essa menorá, ela se chama Shamash, que significa servente ou servo, porque dessa luz ela acende as demais. Jesus estava na festa da dedicação. Jesus estava comemorando a festa de Hanukkah. Jesus estava ali de frente com muitas pessoas que não conseguiram ver que Jesus é o servo das nações, que Jesus é aquele que traz vida às nações, Jesus é aquele que traz fogo para os demais braços que estão ali, Jesus é aquele que incendeia as demais. Shamash é o servo do hebraico, que precisa ser aceso primeiro, e dele vem as demais luzes sendo acesas. Hoje, Jesus, Ele vai começar a acender a tua vida aqui neste lugar. A festa de Hanukkah, comemorada no mês de Kislev, no 25º dia do mês, acende-se a primeira luz. Os judeus comemoram por 8 dias, todas as noites. No Shamash, eles pegam a luz e acendem as demais outras, uma em cada noite, lembrando do milagre da dedicação, da restauração e da purificação do templo. A festa de Hanukkah, ela significa isso, o milagre que aconteceu, porque um dia alguém se levantou, porque um grupo de pessoas se reuniram e falaram: vamos dar o nosso melhor a Deus hoje. Amanhã é outro dia, mas eu quero dar o meu melhor hoje. Quantos querem aqui nessa noite para dar o seu melhor? Tem poucos minutos para você dar o seu melhor. Tem poucos minutos para você romper aquele lago que está aí dentro de você, alguma coisa pura que sobrou dentro de você, e se derramar na presença de Deus nessa noite, para que esse azeite ele venha transbordar na tua vida e que você possa viver grandes milagres na tua vida. A festa de Hanukkah também é comida dos sonhos. Sonho no hebraico significa sufigane, e sonhos significa sufigane. Quantos aqui vão comer sonhos hoje? Quantos vão voltar a ter sufigane hoje? Quantos vão voltar a sonhar? A igreja precisa voltar a sonhar. Mas para voltar a sonhar, nós precisamos acender as nossas lâmpadas. Temos que voltar a ter doçura na nossa vida. Temos que sonhar com grandes coisas. Como não dá tempo de eu me aprofundar na palavra, e fica para 2014, para 2014, amém? Nós vamos acender as luzes, eu tenho alguns minutos, e nós vamos fazer algumas, não vai dar tempo de nós orarmos por cada lâmpada, por cada, eu até vou pegar o papel que eu marquei aqui, mas algumas pessoas vão estar acendendo essas lâmpadas, profeticamente, amém? Se você pudesse colocar em pé agora, nós vamos acender a primeira
que essa aqui seria o chamash, que é o servo, que é o servente, que é delas que acende todas as demais. Um dia Jesus falou que nós somos a luz desse mundo. Sim? Então Jesus é o chamash, Jesus é o servo. Ele também coloca fogo em nós, para que nós venhamos iluminar este mundo e ganhar as nações por Senhor. Amém, queridos? Pode soltar. Eu vou acender a primeira aqui, que como chama essa lâmpada? Chamash, que é o servo. Aleluia! Puder desligar o ventilador aí, por favor, para não apagar o chamash. De todas esta lâmpada, assim como Jesus ele é a luz do mundo, ele também quer que nós sejamos essa luz. Ele quer que nós iluminamos este mundo. Ele quer que nós levamos essa iluminação. Assim como a casa do Senhor ficou por alguns anos escura, sem adoração, um dia alguém se levantou. Jesus, como chamaste o servo das nações, e também quer acender essa chama no nosso coração, para que nós possamos iluminar e a nossa adoração seja contínua, porque onde existe adoração existe iluminação. Não pode ter adoração em lugar escuro, tem que ser iluminado. Eu gostaria de chamar aqui a pastora Juliana, que acendesse aqui essa segunda lâmpada, representando ali o milagre também. E essa lâmpada que ela vai acender será a lâmpada da restauração da oração da igreja. Essa lâmpada precisa voltar a ser acesa. A lâmpada da oração, o desejo de orar, o desejo de buscar a presença de Deus. Essa lâmpada é acesa profeticamente. A lâmpada da oração, ela vai voltar em 2014 dentro dessa igreja, onde essa chama é acesa, onde essa chama é restaurada, em nome de Jesus. Quero chamar a profetisa Marcela para que acenda outra lâmpada, pegando do chamash, tá? Pega do chamash do servo, e ela vai estar acendendo a lâmpada da restauração, da intercessão dentro da igreja, a lâmpada da restauração dos intercessores dentro da igreja, que precisam é acesa a lâmpada da restauração, da intercessão dentro da igreja, onde você será iluminado para interceder por aqueles que são enviados por Cristo Jesus. É acesa essa lâmpada profeticamente. Eu quero chamar aqui o diácono presbítero Davi, que vai acender, pegando do chamacho servo, e acendendo nessa noite também profeticamente a lâmpada de restauração da verdadeira adoração a Deus. O ministro de louvor, você vai acender essa lâmpada, pegando do chamacho e acendendo essa lâmpada profeticamente, declarando que a restauração da verdadeira adoração ela volta dentro da igreja. Esta luz é acesa, a luz da verdadeira adoração a Deus, para aquele que é digno de receber. Quero chamar aqui o pastor Paulo Sérgio, que vai estar acendendo a outra lâmpada, e esta lâmpada ela vai ser acesa como restauração de famílias que estão destruídas, famílias que estão alienadas, famílias que estão totalmente destruídas pelo inimigo. Esta lâmpada profeticamente será acesa, a lâmpada da restauração de famílias, onde famílias serão alcançadas, onde famílias serão restauradas, onde casamentos serão restaurados, onde casamentos que estão destruídos voltará a ter a iluminação. Oh, aleluia! Quero chamar a pastora Edmeia para acender a outra lâmpada, que é a lâmpada da restauração profética dentro da igreja. Amém? A lâmpada da restauração
essa lâmpada será acesa novamente. Deus levantará profetas, verdadeiros profetas deste período inteiro. Uma restauração profética, onde a igreja receberá a direção de Deus, onde será o envio para que as nações sejam alcançadas. Então é acesa a lâmpada da restauração profética dentro da igreja. Quero chamar o pastor Eduardo rapidamente, que vai estar acendendo a lâmpada da restauração do evangelismo, onde a igreja precisa voltar a evangelizar, onde a igreja precisa buscar as almas, onde a igreja precisa pegar para fora, onde a igreja tem que resgatar. É aceso profeticamente a lâmpada da restauração do evangelismo dentro das nossas igrejas. Aleluia. Quero chamar o evangelista Paulo Clube, que vai estar acendendo a penúltima lâmpada, e esta lâmpada será a lâmpada da restauração do amor pelo povo judeu, onde nós precisamos amar o povo judeu, onde nós precisamos amar aquelas pessoas, onde nós precisamos orar por aquele povo que precisa encontrar o Yeshua HaMashiach, o Jesus, o Messias, onde eles vão encontrar. É acesa a lâmpada, então o amor, onde vai voltar o amor nas nações pelo povo judeu, onde não vai odiar aquele povo. Muitas nações odeiam aquele povo, mas nós vamos amar o povo judeu. É aceso as lâmpadas do amor pelo povo judeu. E eu quero acender a última lâmpada, e essa lâmpada representando a restauração apostólica da igreja. Quando nós tivemos em Israel, a última visita nossa, ela foi no tanque de Siloé. Siloé significa enviado. E ali eu tenho a certeza que nós recebemos uma direção de Deus, um envio apostólico. E nós vamos orar para que a restauração apostólica ela venha sobre a igreja. E que a igreja entenda que a igreja ela foi firmada, fundada por apóstolos e profetas. E que haverá este tempo uma influência apostólica e profética dentro da igreja, para que a igreja se levante e saia do seu comodismo. Eu acendo profeticamente esta lâmpada, a lâmpada da restauração apostólica dentro das igrejas, em nome de Jesus Cristo. Todas essas lâmpadas são acesas. Depois nós vamos comer os nossos sonhos, assim também como a memória não apagou naquele dia, também hoje são acesas essas lâmpadas, onde a sua luz ela vai acender e nunca mais vai se apagar. Nós vamos liberar sobre a sua vida também uma bênção sacerdotal nessa noite. Eu gostaria que o Ministério do Louvor já se preparasse. Eu não sei se vai dar tempo, nós concluímos tudo até meia-noite, mas não tem problema, nós vamos passar alegre na presença de Deus. Nós vamos tocar no shofar agora, profeticamente, onde essas luzes são acesas. Nós vamos liberar aqui uma bênção sacerdotal sobre a sua vida. Em seguida, o Ministério do Louvor vai adorar o Senhor também com uma bênção sacerdotal de Números, capítulo número 6, versículo 24. E nós vamos estar em seguida, após o Ministério do Louvor adorar o Senhor com este cântico também com a bênção sacerdotal, o Ministério de Dança vai estar adorando a Deus com as suas danças, uma canção judaica, e nós vamos estar distribuindo sonhos para você. Amém, amados? Onde a partir de hoje você vai sonhar, a partir de hoje você vai ter esse desejo no teu coração. Amém, amados? Eu vou colocar aqui o as suas lâmpadas serão acesas. Aquilo que você
estenda a sua mão e receba a bênção sacerdotal. E Valerererá, Adonai, Vestimererá, Yair Adonai, Panai Velerá, Vepúneca, Issa Adonai, Panai Velerá, Vega sem Lerá, Shalom.